A criatividade está forte no núcleo persecutório. Mensagens são reveladas, porém elas trazem mais dúvidas do que respostas. E Bolsonaro usa seu próprio rei para dar um checkmate nessa história. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Após a prisão de militares, o debate foi aberto e a criatividade exposta. O site do Conjur cita o Código Penal e afirma: estabelece que o crime é tentado quando iniciada sua execução. Esta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, para que se fale em tentativa, é preciso que o agente, de fato, dê início à execução do delito, e que este apenas não seja consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Gostaria de destacar aqui não apenas o entendimento legal baseado na Constituição brasileira, mas também um princípio fundamental das democracias. E este é o mesmo pensamento estabelecido pelos juristas redatores do site Conjur. Também não seria possível que o Poder Legislativo tipificasse um crime autônomo utilizando verbos como cogitar ou pensar. Haja vista que não é admissível dogmaticamente criminalizar meros pensamentos, os quais não extrapolam a esfera do agente, isto é, não atingem bem jurídico de terceiro. Portanto, não existindo uma lei penal que defina como crime um ato preparatório, este não pode ser punido, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No entanto, há crimes sendo cometidos, e quem está encarregado de julgá-los é justamente quem os pratica. O ministro Gilmar Mendes participou da Globo News como agente legal e político do caso. A publicação demonstra algumas incoerências. A mera cogitação de um crime não é punível, diz o ministro do STF Gilmar Mendes. Em se tratando de crimes contra a segurança nacional, a legislação é mais severa. Não se pode banalizar a expressão pensar em matar alguém. Não se trata de mero cogitaço. Estamos em um plano de preparação e execução, diz ele sobre o plano de golpe de um grupo militar. O termo cogitaço foi bem bizarro. Será que eles querem atribuir graus ao pensamento humano? O ministro deveria saber que o artigo 36 veda o magistrado de manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. O procurador de Justiça e professor de Direito, Marcelo Rocha Monteiro, afirmou: direito penal sendo massacrado. Na primeira parte, um jornalista analfabeto no assunto, que não sabe do que está falando. Na segunda parte, um juiz que até entende do assunto e, por isso, tem que fazer 1000 acrobacias para evitar dizer o que qualquer estudante de direito sabe. Planejar um crime não é crime. Ponto final. Quem tiver dúvida, procure saber a diferença entre cogitação, atos preparatórios e execução. Só a terceira é punível. Estabelece o direito. O problema é que nem sempre interessa politicamente que prevaleça o direito. E onde está esse plano com a sua devida preparação e execução? Pois o que foi apresentado até agora não parece palpável. Vale lembrar que estamos em um Brasil onde, quando se trata de um dos lados do espectro político, tudo é vazado. Portanto, Gilmar Mendes não poderia ir à Globo News comentar publicamente sobre um inquérito, sob pena de infringir a LOMAN.
Lembrando que a regra busca preservar a imparcialidade, a integridade institucional e a credibilidade do poder judiciário. Mas nessa altura quem liga para a imparcialidade, a integridade institucional ou a credibilidade do poder judiciário? Inclusive essas 3 regras foram quebradas naquela estranha reunião divulgada pela Folha. O sistema retrata Bolsonaro como um fantasma autoritário, mas foi o juiz quem materializou o personagem em carne e osso. Mas não para por aí. A Folha de São Paulo publicou: Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula mais um caso em que é personagem e juiz ao mesmo tempo. E olha que aberração! Na decisão, Moraes fala de si mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Ressalta a representação policial que, com o aprofundamento da investigação, a partir da realização da Operação Tempus Veritatis e da análise dos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos em poder de Rafael Oliveira, um dos investigados, a investigação logrou êxito em identificar novos elementos de prova que evidenciaram a efetiva realização de atos voltados ao planejamento, organização e execução de ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Já vimos esse modelo mais de uma vez. Moraes é o juiz Dredd dos nossos tempos. Inclusive, se o Papai Noel fosse conservador, com certeza ele daria voz de prisão. É fascinante presenciar um juiz que, ao proferir sua própria decisão, consegue a proeza de citar a si mesmo como vítima. Ele foi humilhado. Vão matar ele. Olha a cara de tristeza dele. Quem precisa de um processo imparcial quando o enredo já vem pronto. E aí, já temos uma série da Netflix? O sistema é foda. Inclusive é difícil acreditar que a Globo esteja do lado errado da história e está subvertendo os fatos ao falar de impunidade. E sobre impunidade, Eduardo Black resumiu o fato em uma única linha. Temos um presidente que foi condenado. Tudo se baseia em conversas genéricas em um arquivo de metadados criado em 9 de novembro de 2022 pelo general da reserva Mário Fernandes. No caso das condições de execução, são planos, porém até o momento não foi identificado quem escreveu o documento. O arquivo, na verdade, é um fluxo de possibilidades. Mas a conversa de Mário Fernandes, apresentada no relatório, mostra mais uma indignação do que um plano. Além disso, na conversa, ele demonstra que Bolsonaro não estava ativo naquela conversa, ou naquele contexto. E nas próprias conversas apresentadas pela polícia, fica claro que o plano não foi executado. Inclusive, em nome da transparência, seria fundamental deixar a imprensa periciar o contexto, pois os prints estão em baixa resolução e elementos não identificados. Agora imaginem se Bolsonaro usasse a justiça para pegar cabeças pequenas, ter todo o conteúdo telemático e, com esse material, pescar cabeças grandes. Quantas pessoas estariam presas por arquitetar a morte de Bolsonaro? Provavelmente não teria mais esquerda no Brasil. Em sua rede, Bolsonaro postou a fala de um dos vários influenciadores que falaram em organizar o seu assassinato. Lembrando que nessa época tinha até jornalista desejando a morte de Bolsonaro. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. São tantas ilegalidades e decisões criativas que muitos estudantes de direito estão pensando em jogar seus livros na lixeira. Vamos avançar neste contexto criativo até quando? Até Moraes ficar maduro? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.